Para ser banido do futebol, um jogador precisa fazer coisas muito erradas ou muito estúpidas. E por incrível que pareça, às vezes é uma combinação dos dois. Tem jogador que se envolve em esquema de apostas, outros que usam substâncias ilegais para melhorar a performance e até aqueles que não conseguem se livrar de vícios. Vamos olhar para 5 casos bizarros e chocantes de banimentos que decretaram o fim da carreira de jogadores. Para começar, um caso recente que puniu jogadores das divisões de elite do futebol brasileiro no ano passado, gerando um misto de desgosto e dúvida sobre o que mais pode acontecer nos bastidores do nosso esporte. Gabriel Tota é um volante que surgiu jogando em clubes relevantes do interior paulista e se destacou na Copinha, levando o Juventude a comprar seu passe em um contrato de 4 anos no início de 2022. Já Paulo Miranda é um jogador experiente, muito conhecido por suas passagens no Grêmio e São Paulo. Ambos foram descobertos manipulando jogos em favor de apostadores através da Operação Penalidade Máxima, que resultou em punições para diversos jogadores. De acordo com as investigações, Tota aliciava companheiros de clube por intermédio dos apostadores. Entre os casos está a promessa de pagamento de milhares de reais para que Paulo Miranda fosse punido com cartão amarelo nas partidas Juventude e Fortaleza, Goiás e Juventude. Eles cumpriram a promessa e até fizeram uma chamada de vídeo do vestiário comemorando o resultado. De um lado, um menino que ainda tinha uma carreira inteira pela frente e foi banido eternamente do futebol. Do outro, um jogador já respeitado na reta final da carreira, que tomou 720 dias de banimento e provavelmente nunca mais voltará aos gramados profissionalmente. E parece que está chegando outro brasileiro nessa lista. É possível que conheça essa história, mas é engraçada demais para ficar de fora. E se eu te falar que a carreira desse cara acabou por causa de uma torta? O maluco simplesmente combinou previamente com uma casa de apostas que comeria um pedaço de torta durante o jogo. A empresa, que não é besta nem nada, colocou a odd lá em cima e quem apostou no goleiro ganhou uma grana aquele dia. Tudo isso aconteceu em um confronto da Copa da Inglaterra, em uma campanha impressionante do seu time, o Sutton Town, que enfrentava o Arsenal já na 5ª rodada. O goleiro Wayne Shaw estava no banco de reservas, foi flagrado pelas câmeras comendo a torta e a internet foi a loucura. Mas obviamente isso não daria boa. Em menos de 24 horas a Federação Inglesa já estava investigando o caso e assim que a matéria foi veiculada na imprensa, ele mesmo pediu seu desligamento junto ao clube. No fim das contas, o cara já tinha 45 anos. Não estava lá essas coisas fisicamente e os memes gerados deram muita popularidade a Shaw na Inglaterra. Ele tomou só 2 meses por isso, mas acabou nunca mais jogando. E quando a aposta não é sobre valores, mas um combinado entre 2 times para que ambos se classifiquem em uma competição. Essa é a história do primeiro banimento registrado no Brasil. Tudo isso porque o menino não conseguiu segurar a língua ao conceder uma entrevista logo após o término da partida entre Toledo e Marcílio Dias, que terminou em 0-0 pela Série C do Brasileirão de 2008. Conversamos aí com os jogadores do Marcílio. Entre a gente sabia que a gente se classificaria. Não tem o que falar. Tem que pensar no nosso futuro, na sequência da competição. Essa fala equivocada foi uma confissão de culpa e acabou entregando o combinado dos jogadores para classificar os 2 clubes à próxima fase, porém, como Rafinha tinha sido o boca aberta, acabou sendo denunciado, julgado e banido permanentemente pelo STJD. É fato que 5 meses depois de ser julgado, um recurso do Ministério Público deu uma segunda chance ao jogador, mas ele já tinha voltado para sua cidade natal e desistido do futebol. Agora um caso bem doido de um jogador que você provavelmente nunca ouviu falar. O goleiro Olafur Gotas Kalksson, do time inglês Torquay United, tinha um problema muito grande com o vício em cocaína. Certo dia, um comitê antidoping apareceu no clube para fazer os testes nos jogadores e, sabendo do problema que poderia se envolver, meteu o pé e pediu ao clube que o declarassem como desaparecido, a fim de evitar a descoberta das substâncias nocivas no seu organismo. Ele foge para Amsterdã, mas depois que percebeu que a cagada já estava feita, decide voltar e tentar reduzir uma possível pena, sendo honesto a respeito dos seus atos. Mas, de fato, já era tarde.
foi julgado culpado e banido eternamente do futebol. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Precisamos muito do seu suporte para continuar criando conteúdos como este. Campeão do mundo como um dos destaques da campanha francesa em 2018, ídolo da Juventus e um verdadeiro craque de bola. Paul Pogba dispensa apresentações. Por isso, quando o seu banimento foi noticiado, gerou um choque no mundo do futebol. Ele havia testado positivo para altos níveis de testosterona após partida contra a Udinese, na qual nem entrou em campo. Após o resultado do tribunal, Pogba se pronunciou afirmando que havia tomado remédios indicados pelo clube, porém algumas semanas depois, uma fonte interna confirmou que o francês havia pego os remédios em Miami, com um médico sem nenhuma relação com a Juve. Mas é bom explicar por que o uso de anabolizantes que aumentam a testosterona são tão preocupantes para a agência antidoping. Ao usar esse tipo de esteroides, o atleta pode aumentar a sua massa muscular, otimizar o seu condicionamento físico, melhorar o seu rendimento em campo e diminuir o cansaço entre partidas. Por isso, quem faz uso desse tipo de substância no mundo do esporte, seja qual for a modalidade, será banido. Pogba recebeu 4 anos de banimento do futebol profissional e só poderá retornar aos gramados no fim de 2027, quando já terá 34 anos completos. Você acha que ele volta a jogar quando terminar o período? Diz pra gente nos comentários.